A crise chegou, e agora? Eu vou te falar, segundo a Bíblia, o que fazer quando a crise chega em nossa vida. Olá, eu sou o pastor Aguinaldo Campos. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever e ativar as notificações. As crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Não faltam, aliás, exemplos para citarmos. No livro de Esther, vemos um homem por nome Amã, que por meio de uma lei irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Este decreto irá tirar o sono do povo de Deus. O antissemitismo já estava em moda. Além de eliminar esta gente, o Tesouro Real receberia 10.000 talentos de prata tirados do despojo do judeu. Um talento de prata valia $1.000, uma fortuna apreciável para o Tesouro Real. O rei deu ordem de extermínio, colocando o seu anel e o carimbo real, muito usado pelos reis do Egito, nas mãos de Amã, e os 10.000 talentos de prata também seriam seus. O amalequita Amã ficou transtornado pelo simples fato de Mordecai recusar-se a se prostrar diante dele. Esse posicionamento de Mordecai em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise sem precedentes ao povo judeu. Movido pelo ódio, Amã trama agora não apenas a morte de um único judeu, mas sim de todos. Enviaram-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que eles saqueassem os bens. Esther, capítulo 3, versículo 13. Assim, como qualquer crise, esta crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 3. Impressiona o caminho tomado por alguns cristãos na hora da crise. Em meio às adversidades, muitos perdem a força para lutar. Jesus disse que passaríamos crises, mas deveríamos permanecer nele. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Satanás tem feito com que muitos cristãos, além das crises existentes, venham apresentar umas dezenas de outros sentimentos, tais como temor, nervosismo, medo, pavor, dor, amargura, desesperança, depressão, aversão, síndrome do pânico. O nosso maior desafio na hora da crise é buscarmos socorro em Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Salmos, capítulo 124, versículo 8. Como todos nós, Esther não foi uma exceção. No momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei se ele assim determinasse. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que, para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado,
não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro, de ouro para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. Esther, capítulo 4, versículo 11. Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. Foco, atitude e determinação. Ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre nossa vida. O monarca, sabendo que fora manipulado para um grande genocídio, enfurecido, manda matar Amã na forca que ele havia feito para Mordecai. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera para Mordecai, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Esther, capítulo 7, versículo 9. A atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Ela cumpriu seu propósito debaixo de jejum e oração em favor de seu povo. Que cumpramos os propósitos divinos em nossas vidas, cujos objetivos são abençoar os que sofrem e correm risco da morte eterna. Mas a pior de todas as crises é não aprender com ela. Arthur Meyer, ex-primeiro-ministro do Canadá, tem uma frase confortadora para aqueles que estão atravessando momentos de crises em sua vida. Segundo ele, as dificuldades não esmagam um homem, fazem-no. A todo tempo nos deparamos com lutas, situações de riscos e desafios. Não obstante, sem estes contratempos, nenhum de nós seria hoje o que realmente somos. Normalmente, são através dos reveses que crescemos e nos transformamos na pessoa que Deus quer que sejamos. Um outro grande homem público, Abraham Lincoln, sempre ouvia alguém se queixar de dificuldades irremovíveis. Apontava para um cartaz afixado na parede de seu gabinete que dizia o seguinte: fracassou nos negócios, perdeu a eleição para deputado estadual, foi eleito deputado estadual, teve esgotamento nervoso, foi derrotado na escolha para presidente da Assembleia Legislativa, foi derrotado na escolha para o Tribunal Eleitoral, tornou a perder a eleição para deputado federal, perdeu a eleição para vice-presidente da República, foi presidente da República. Essa era a sua fórmula pessoal para derrotar o derrotismo. Esse é um resumo da vida de Abraham Lincoln, um dos mais ilustres presidentes que os Estados Unidos já reconheceram. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Deus te abençoe.